Só para poder encerrar, eu prometo a última pergunta aqui nossa, inclusive, mas eu quero trazer uma pergunta aqui do pessoal do chat que está assistindo aqui a sua participação conosco. Aliás, só reforçando para o pessoal que está aí mandando perguntas para a gente a partir de segunda-feira, lembrem-se, as perguntas são apenas através lá do nosso site www.bmcnews.com.br. Foi o Felipe Lippe que ele trouxe aqui uma pergunta para vocês, dizendo o seguinte, uma pergunta para o Deltan, com análise dele, queria a análise dele referente ao indulto dado pelo Bolsonaro para o Daniel Silveira. Foi o Felipe que mandou essa pergunta no chat. Legal, Débora. Felipe, vou responder a tua questão. A condenação do Daniel Silveira, ela teve uma série de erros procedimentais e erros materiais, a meu ver. Erros procedimentais. Um juiz que é vítima, que é ofendido, ele não pode julgar o suposto criminoso. Isso é uma violação do devido processo legal. A meu ver, o Supremo Tribunal Federal entrou em modo vingança em relação ao Daniel Silveira. Veja que ele foi condenado a mais de 8 anos de prisão. Mais de 8 anos de prisão por um crime de palavra. E aqui entra um outro questionamento que eu já vou abordar. Ele foi condenado a mais de 8 anos de prisão quando os atores centrais do esquema do Mensalão, como José Dirceu, foram condenados a pouco mais de 7 anos de prisão e 2 anos depois estavam indultados, estavam em casa. Então, quando a gente fala de impunidade, vejam, o único caso pré-Lava Jato que escapou da regra da impunidade foi o caso Mensalão, e os atores centrais do esquema foram punidos com 7 anos e pouco, e 2 anos depois estavam em casa. Vejam como as penas do Brasil facilmente viram pó. Aliás, eles foram condenados a esses 7 anos e pouco, 1 ano depois já tinham progredido o regime, e 1 ano depois foram completamente indultados. Já o Daniel Silveira, não por ter desviado 100 milhões de reais, como no caso Mensalão, mas por ter feito crimes de palavras, né, ter expressado a opinião dele, ainda que eu não concorde com a opinião, com o modo como ele fez isso, ele tem uma imunidade parlamentar, e foi interessante que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar Daniel Silveira, ele enquadrou esse caso como um caso de liberdade de expressão, e dizendo que a liberdade de expressão não é absoluta. E a liberdade de expressão realmente não é absoluta, mas esse não é um caso sobre liberdade de expressão, esse é um caso sobre imunidade parlamentar, sobre uma proteção dada para o parlamentar para que ele possa se expressar livremente, para que ele possa defender e representar o povo e, eventualmente, acusar um caso de corrupção, ainda que o caso esteja em começo de investigação, para chamar a atenção da sociedade e ele ser investigado. Então, essa proteção dada a Daniel Silveira é a proteção que eu quero ter lá, essa proteção de imunidade parlamentar dada a todos os parlamentares, é uma proteção que eu quero ter lá no Congresso para eu poder exercer bem o meu mandato se eu chegar lá um dia. Então, é uma proteção importante. E quando existe essa proteção de imunidade parlamentar, ela cria como se fosse um buraco na regra penal. Então, quando você tem uma regra penal dizendo, por exemplo, é permitido veículo no parque. É permitido veículo no parque, mas não carros e motocicletas. Quando você fala não carros e motocicletas, você cria um buraco nessa autorização. Agora, quando você vai para crimes de palavra, como crimes de opinião, como xingar, injuriar, caluniar, ameaçar, a Constituição ela cria um buraco na regra penal. Ela cria um buraco naquela regra penal porque ela diz é crime fazer isso menos quando a pessoa é parlamentar, para assegurar o exercício do mandato parlamentar. Então, se o Daniel Silveira ele tivesse agido, praticado atos concretos, atirado pedras, machucado alguém, atacado, batido em alguém, ele ia responder pelos seus crimes. Se outra pessoa, que não é Daniel Silveira, tivesse xingado, falado, ameaçado, essa outra pessoa ia responder pelos seus crimes. A proteção que existia era só para Daniel Silveira, só para parlamentares e só para palavras, só para aquilo que ele expressasse verbalmente. E essa é uma proteção que cria um buraco na regra criminal. E todo mundo que entende de direito penal básico, na aula 1 de direito penal, diz que você não pode punir alguém sem que exista um crime previsto em lei, de modo escrito e de modo claro, e de modo prévio à conduta praticada. E com aquele buraco que existia na regra criminal, não tinha como você punir o Daniel Silveira. O Supremo Tribunal Federal não pode aplicar analogia. Ele não pode criar uma regra posterior e punir para trás. Então a punição dele, a meu ver, teve um problema formal e teve um problema material. E aí vamos para a questão mas deixa eu ressalvar que eu não concordo com o que o Daniel Silveira fez. Ele devia ter sido examinada, a conduta que ele praticou, no âmbito do Congresso Nacional, de modo devido, como uma quebra de decoro parlamentar. Era ali que ele deveria ter sido julgado. E aí vem o presidente e indulta Daniel Silveira. Qual é o precedente que a gente tem sobre isso? O presidente é o caso do indulto do Temer. O Temer emitiu um indulto em 2017 e que, acredite, lembra quando eu falei que a regra é a impunidade no Brasil? Esse indulto do Temer perdoava mais de 80% da pena dos corruptos. Gente, presta atenção nisso. O indulto perdoava mais de 80% da pena dos corruptos. Esse decreto foi questionado perante o Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal disse: existe uma ampla discricionalidade do presidente de emitir decretos.
E aí o presidente vem e emite agora um decreto de indulto individual. Então esse decreto de indulto individual, ele deve ser respaldado por essa decisão anterior do Supremo Tribunal Federal. Se você perguntar a minha opinião sobre esses decretos de indulto, a meu ver, o decreto do Temer tinha que cair, porque ele fere uma proteção básica da sociedade. Ele quebra um princípio constitucional que a gente fala, que é da vedação da proteção deficiente. Em termos gerais, o que esse princípio diz? Que você não pode deixar de proteger direitos fundamentais, como a proteção da integridade pública, como a proteção do patrimônio público. Você tem que ter uma proteção mínima. E quando você perdoa mais de 80% da pena de todos os corruptos, você está quebrando essa proteção mínima. O que o Bolsonaro fez foi uma outra coisa. E isso eu estou dando minha opinião, gente, é jurídica, não é política, não é sobre o Bolsonaro, não é sobre o Lula, não é sobre ninguém. É jurídica, tá? Quando o Bolsonaro vem dar um decreto individual, ele não está indultando todo mundo, ele está dando para uma pessoa. E o presidente ele tem uma ampla discricionalidade para estar um decreto individual em relação a uma pessoa diante de um clamor da sociedade que pode ser setorial, não precisa ser amplo e restrito, pode ser setorial. Então ele foi e ele indultou uma pessoa com base, uma clemência que o presidente dá. Então, a meu ver, não tem como o Supremo Tribunal Federal derrubar isso. Agora, para fechar, como era a última pergunta, o que eu acho? Eu acho que a gente tem que, de modo geral, a gente precisa da punição das pessoas que praticam crimes no Brasil. Seja o crime de corrupção, seja outros crimes, a gente precisa ter um sistema que funcione, que defenda os direitos dos réus, que proteja, mas que ao mesmo tempo funcione, seja eficiente, como existe em vários países desenvolvidos do mundo e que a gente não tem no Brasil. E eu queria deixar incentivo para vocês que gostam do assunto corrupção, impunidade, vocês que querem atuar com cidadania, querem saber o que fazer para construir um país melhor, para ter um parlamento melhor, eu queria incentivar que vocês me sigam lá nas redes sociais. Lá eu sempre posto o que a gente pode fazer como cidadão para mudar o país, e eu queria incentivar que você conhecesse o projeto 200+, apartidário, suprapartidário, para a gente mudar o Brasil a partir do Congresso Nacional. A eleição presidencial polariza, mas a eleição do Congresso, todos nós concordamos com o que a gente quer, só que a gente não tem lá. Se você passar o filtro do 200+, o Congresso, não sobram, dos 513 deputados, não sobram 30. Não tem 30 que cumprem os requisitos de combate à corrupção, de redução ao fim do fundão eleitoral e de capacitação política.